E para falar deste assunto que é tão delicado, dessa relação tecnologia e família, eu vou conversar com quem entende do assunto, que é a psicóloga infanto-juvenil, que trabalha especificamente com famílias, que é a Ariadne Abud. É isso? Falei certo? Olá, seja bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada. Tudo bem? Tudo bom. Então, no seu consultório, né? Como que é essa relação familiar, tecnologia? Mas calma, antes da gente entrar nessa relação, vamos comentar a situação da casa dessa família que eu visitei, né? Que é da Daniela Zábel. Ela merece os parabéns, né? Com certeza. Quando a gente consegue colocar o limite, quando a gente consegue colocar as regras claras, as crianças conseguem seguir e entender isso, só elogio. Então, ela estava contando para mim que quando o primeiro filho nasceu, foi ok. Ela conseguiu colocar em prática as regras, foi tudo certinho. Com o segundo, já foi um pouquinho mais difícil, mas ela ainda continuou colocando regras em prática. Mas o terceiro, o que acontece? Ele já nasceu assim, com todo mundo podendo jogar videogame, com todo mundo já tendo ali o acesso ao celular. É mais difícil quando tem 1, 2, 3 filhos em casa? Eu acredito que é uma questão de manejo, né? Então, assim, o que foi com o primeiro, ele vai aprendendo através do modelo. Se os irmãos ele tem um tempo e sai do videogame depois daquele tempo, ele vai aprender que ele também tem um tempo e depois ele vai sair do videogame. Pode ser que no começo seja um pouco mais difícil, porque ele ainda está entendendo as regras, ele ainda está entendendo os limites que ele pode ir. Então, às vezes, ele pode estar um pouco mais frustrado de não conseguir ficar mais tempo, algo assim, né? Mas eles já são nativos digitais, então as crianças pequenas agora, elas já nascem com a tecnologia, muito fácil acesso para elas, né? E vale a gente lembrar, né, que o videogame não é só vilão, né? Também ajuda, incentiva a criança a utilizar o raciocínio. O que a gente tem que ter dentro de casa, no caso, é o limite. Com certeza. O videogame, ele auxilia diversas coisas na criança. Auxilia na concentração, auxilia na frustração, porque ele quer passar de fase, então ele não para ali na hora que ele não conseguiu, então ele vai adiante. Na questão do exercício físico, tem alguns videogames que possibilitam, né, fazer exercício físico, mas o que prejudica mesmo é o excesso, né? Tudo em excesso. Aí gera isolamento, né, ganho de peso, baixa sociabilidade, então ele deixa de interagir com outras pessoas para acabar jogando mais. O né? público de casa está participando com a gente. Vamos ler o que eles estão falando? A Nara, meu sobrinho de 5 anos não sai do celular. Gostaria de distraí-lo para ele brincar e não perder a infância só no celular. Então, aí que tá, né? deixa ela responder um pouquinho, a gente já traz outros recados. Como que a gente convence aquela criança que já está acostumada a ficar no celular, no joguinho, como que a gente convence ela a ir para o quintal jogar bola? Então, aí que tá, a gente não convence. A criança, ela naturalmente ela quer brincar. O brinquedo também é uma tecnologia que foi evoluindo conforme o tempo, né? Então, a criança, quando ela fica em excesso na tecnologia, meu filho de 5 anos não sai do celular, então, assim, ele está tirando do tempo dele de brincar, de se desenvolver em outras coisas fora do celular. Então, o que na verdade tem que existir é esse controle, mais uma vez. Não, agora a gente não vai brincar com o celular, agora a gente vai brincar de outra coisa. Estimular a criança a brincar lá fora. Então, vem comigo, vamos brincar. Né? Tem mais recados. Aqui em casa, o combinado com a Isabela, que tem 8 aninhos, é o seguinte: livros durante a semana e tablet aos sábados e domingos. É o recadinho da Andressa. Tá bacana, hein? Não, assim é perfeito. Seria o ideal, Tem mais né? recados, produção? Tem um filho de 10 anos que gosta muito de videogame e começamos a perceber que ele estava perdendo interesse em outras atividades. Agora estabelecemos o horário e também o limite. É a Nayá, e a Nayá, eu conheço a Nayá, ela está assistindo a gente da cidade de Brusque. Uhum. Exatamente. Naturalmente eles vão gostar de videogame, eles são nativos digitais, né? Se ele tem 8 anos, ele já é da geração alfa, que a gente chama, né? Então, assim, controlar o uso, mais uma vez, é fundamental. Senão ele provavelmente vai ficar muito tempo no videogame e vai esquecer as outras áreas, né? Vai querer ficar muito tempo isolado, né? E qual é a idade, assim, vamos falar primeiro do videogame. Que idade que a gente pode dar o videogame para a criança? A gente não tem uma idade certa, falar, essa idade você pode dar. Por exemplo, o celular é indicado acima de 12 anos. O videogame, a partir do momento que ele entende que ele tem um tempo, que ele tem responsabilidade, seu filho tem responsabilidade suficiente para estar ali, entender que aquilo vai acabar em algum momento. Então, pode ser o momento que você dá o videogame para ele. Mas eu indico, assim, para cima dos 6 anos, 7 anos ali, sabe? Porque tem muitos benefícios o videogame também, né? Estimula muitas coisas na criança. A gente tem mais participação, agora é da jornalista Margarete Santos. Vamos assistir. Oi, pessoal, tudo bem? Olha só,
Tô com a Manuzinha, com o Dudu, com o Pedro. Essa garotada aqui em casa tem a tecnologia, sim, 24 horas. Sempre sob muita orientação, a gente conversa bastante sobre isso. Em termos de videogame, infelizmente eles estão com o videogame queimado há mais de um mês. Mas acho que nem faz falta, porque já faz um mês, assim, essa semana que eles lembraram, né? Faz falta? Faz. Faz pouquinho. Pouquinho? Não, faz muita falta. Faz muita falta? Muita. Tá. Mas além de jogar, vocês usam o videogame para outras coisas também? Sim. Sim. Ver vídeo. Ver vídeo e tudo. Eles usam o videogame para assistir vídeo no YouTube também. Aí eles assistem... 10 mais 10. Eles assistem alguns, a gente conversa bastante sobre o que eles assistem, eles já sabem, né, quais são os termos legais ou não. Então, a gente sempre toma esse cuidado com a questão da tecnologia, mas não tem como tirar essa nova geração desse meio, né, de videogame ou internet ou celular também. Até a neném ele já estava querendo participar da entrevista também, né? O engraçado foi a mamãe dizendo, não faz falta. E os filhos atrás, faz falta sim. Mas estão sobrevivendo, né? Um mês sem videogame, estão jogando mais bola, estão conversando mais com a família. No caso da Margarete, ela me contou o seguinte, que com os 2 meninos, ok, agora com a neném, né, que tem 6 meses... Ela vê o celular, ela disse, ela é muito pequenininha, mas ela já faz aquele gesto que quer pegar o celular. Mas isso é por quê? Por causa do exemplo? Porque vê as outras pessoas usando? Na verdade, não. Porque ela é bebê, tudo que brilha, né, e faz barulho, para ela chama atenção, porque a visão dela nem está totalmente desenvolvida ainda. Então, se você der um celular de plástico para ela, que brilha, ela vai gostar. que faz barulho, ela vai gostar. Então, é mais por essa questão do que, né? Eu não tenho mais tempo, mas antes de encerrar, uma última perguntinha. Vale como moeda de troca o videogame? Se o filho aprontou, colocar de castigo e dizer, tu vai ficar uma semana sem videogame. Na verdade, isso tudo tem que ser negociável. Eu acho que mais do que oferecer recompensa de jogar o videogame, ele entender e a rotina dele está bem certinha, a questão de sono, alimentação e tudo mais. Então, ele tem esse benefício de conseguir ficar um tempo no videogame, no celular ou coisas assim, né? Eu acho que essa moeda de troca teria que ser, na verdade, um combinado. Depois que você fizer tal coisa, você pode jogar, sabe? Muito obrigada pela sua participação.